Eu jamais vou me casar de novo. Meu coração morreu com ela e está enterrado naquele túmulo. Essas foram as palavras que Francisco disse para todo mundo que tentava convencê-lo a refazer sua vida. E durante 5 longos anos, ele cumpriu essa promessa. Até o dia em que uma moça de 20 anos, sem família e sem nada no mundo, chegou à sua fazenda procurando trabalho. Ninguém podia imaginar que aquela jovem humilde, de olhos cansados e mãos calejadas, seria a única pessoa capaz de fazer o coração daquele homem voltar a bater. Esta é uma história que vai tocar seu coração de um jeito que você não espera. Uma história sobre como o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, entre pessoas que o destino parecia ter condenado à solidão para sempre. Clara tinha apenas 20 anos quando perdeu os pais. A epidemia que varreu o interior naquele ano não teve piedade. Levou o pai num dia, a mãe 3 dias depois. E de repente, uma moça que sempre teve um lar, uma família, um lugar no mundo, se viu completamente sozinha. Sem irmãos, sem tios, sem ninguém que pudesse ampará-la. A casa onde nascera foi tomada pelos credores do pai. As poucas coisas que tinha foram vendidas para pagar as dívidas que ficaram. E Clara ficou literalmente na rua, dormindo na casa de conhecidos que tinham pena dela, comendo o que lhe davam por caridade. Era humilhante. Ela que sempre fora uma moça trabalhadora, que ajudava a mãe em casa, que bordava tão bem, se viu dependendo da bondade alheia. E bondade, ela logo descobriu, tem prazo de validade. Depois de algumas semanas, as portas começaram a se fechar. As pessoas tinham suas próprias bocas para alimentar, suas próprias vidas. Não podiam sustentar uma moça órfã para sempre. Foi quando Clara ouviu falar da fazenda Boa Esperança. Contaram que o dono, um tal de Francisco, tinha ficado viúvo há alguns anos e precisava de alguém para cuidar dos 2 filhos pequenos e ajudar nos afazeres da casa. A governanta antiga tinha partido e ele estava procurando uma moça de confiança, trabalhadora, que soubesse lidar com crianças. Clara não pensou 2 vezes. Arrumou a trouxa com as poucas roupas que ainda possuía, um vestido remendado da mãe, um chale de crochê que era a única lembrança que guardara, e seguiu a pé pela estrada de terra batida em direção à fazenda. Eram quase 3 léguas de caminhada sob o sol causticante. Os pés doíam dentro das botinas gastas, a garganta ardia de sede, mas ela seguiu em frente porque não tinha escolha. Era aquilo, ou a miséria completa. Se você está chegando no canal agora e gosta de histórias que tocam fundo na alma, se inscreva para não perder nenhum dos nossos relatos. Histórias como essa precisam ser contadas e compartilhadas. E nos diga também de onde você nos escuta. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo emoção e reflexão para a sua vida. Quando Clara finalmente avistou os portões da fazenda Boa Esperança, o sol já estava começando a descer no horizonte. A propriedade era grande, muito maior do que ela imaginava. Havia plantações verdes se estendendo até onde a vista alcançava, currais bem cuidados com gado forte e saudável, casas pequenas onde moravam os trabalhadores. E lá no alto de uma colina suave, a casa grande. Era uma construção bonita de 2 andares, paredes brancas e janelas de madeira escura. Tinha uma varanda ampla com colunas grossas e um jardim na frente que devia ter sido lindo uma vez, mas agora estava meio abandonado. Clara subiu o caminho de pedras que levava até a entrada principal. O coração batia forte no peito. O que ela diria? Como se apresentaria? Será que a dariam uma chance? Respirou fundo, subiu os degraus da varanda e bateu na porta de madeira maciça. Demorou um pouco, mas a porta finalmente se abriu. Uma senhora idosa, de cabelos completamente brancos, presos num coque apertado, apareceu. Usava um vestido escuro e um avental limpo. Tinha um rosto cansado, mas não era má. Olhou Clara de cima a baixo com aquele olhar que avalia tudo num segundo.
Sim, disse a mulher. Boa tarde, senhora, disse Clara, tentando manter a voz firme. Meu nome é Clara. Soube que o senhor da fazenda está procurando alguém para cuidar dos filhos e ajudar na casa. Eu vim me oferecer para o trabalho. A mulher a estudou por mais um momento. Você tem referências? Alguém que possa falar por você? O coração de Clara afundou. Referências. Ela não tinha pensado nisso. Meus pais faleceram há pouco tempo. Não tenho família, mas sou trabalhadora, honesta, sei cuidar de crianças, sei cozinhar, bordar, costurar, faço qualquer coisa que for preciso. Só preciso de uma oportunidade. A velha senhora suspirou. Havia algo no olhar daquela moça, uma mistura de desespero e dignidade que tocou seu coração endurecido pelos anos. Espere aqui, vou chamar o patrão. Ela fechou a porta, deixando Clara na varanda. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida da moça. E se dissessem não, para onde ela iria? O que faria? As mãos tremiam enquanto segurava sua pequena trouxa. A porta se abriu novamente. Dessa vez, um homem apareceu. E Clara sentiu o ar faltar por um segundo. Francisco devia ter mais de 40 anos. Era alto, de ombros largos, com aquele jeito de quem trabalha na terra. Tinha cabelos escuros já salpicados de fios grisalhos, rosto marcado pelo sol e por algo mais, algo que Clara reconheceu imediatamente porque ela mesma carregava. Era a marca da dor, do luto, da perda. Os olhos dele, castanhos e fundos, tinham aquela expressão vazia que ela conhecia bem. Era o olhar de quem tinha perdido tudo que importava e estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Você é a moça que está procurando trabalho? Perguntou ele. A voz era grave, cansada. Sim, senhor. Meu nome é Clara. Dona Teresa me disse que você não tem família, não tem referências. Não, senhor, mas prometo que trabalho bem. Só preciso de uma chance. Francisco ficou em silêncio, os olhos a estudando. Clara manteve o olhar firme, tentando não demonstrar o desespero que sentia por dentro. Finalmente ele falou. Você sabe cuidar de crianças pequenas? Sei, senhor. Ajudei a criar os filhos de várias vizinhas quando morava com meus pais. Sabe cozinhar, costurar, cuidar de uma casa? Sim, senhor, minha mãe me ensinou tudo. Ele assentiu devagar, como se estivesse pensando. Eu tenho 2 filhos. Maria tem 7 anos. Luiz tem 5. Eles perderam a mãe quando o Luiz nasceu. Desde então tem sido difícil. Dona Teresa cuida da casa, mas ela já está idosa e não consegue dar conta de tudo. Preciso de alguém que cuide das crianças, que dê atenção para elas, que seja paciente e carinhosa. Eu posso fazer isso, senhor, disse Clara com sinceridade. Prometo cuidar bem deles. Francisco a olhou mais uma vez, aquele olhar penetrante que parecia ver através da alma. Você vai morar aqui. Tem um quarto nos fundos da casa. Vai receber comida, roupas limpas e um pequeno pagamento. Em troca, cuida das crianças, ajuda Dona Teresa com a casa e faz o que for necessário. Aceita? Clara sentiu uma onda de alívio tão grande que quase desabou ali mesmo. Aceito, sim, senhor. Muito obrigada. O senhor não vai se arrepender. Mas ela ainda não sabia o quanto aquela decisão mudaria sua vida, e a dele também. Dona Teresa, a governanta, mostrou a Clara seu quarto. Era pequeno, simples, mas limpo. Tinha uma cama estreita, um baú de madeira para guardar suas coisas, uma mesinha com bacia e jarra de água. A janela dava para os fundos da propriedade, onde se via o pomar e o galinheiro. Não era luxo, mas para Clara, que tinha passado semanas sem ter sequer uma cama para chamar de sua, era um presente dos céus. Pode se arrumar e descansar um pouco, disse Dona Teresa. Amanhã cedo você conhece as crianças e eu te explico a rotina da casa. O patrão janta sozinho no escritório, não gosta de companhia. As crianças comem na cozinha comigo. Você vai comer com a gente. Clara assentiu, agradecendo baixinho.
Quando a porta se fechou e ela ficou sozinha naquele quartinho, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou de alívio, de cansaço, de gratidão. Tinha um teto sobre a cabeça. Tinha trabalho. Tinha uma chance de recomeçar. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do sol nascer. Lavou-se na bacia de água fria, vestiu seu melhor vestido, prendeu os cabelos num coque simples e foi para a cozinha. Dona Teresa já estava lá, preparando café e pão com manteiga. "Bom dia", disse Clara. "Posso ajudar?" A velha senhora olhou para ela com aprovação. "Moça esperta, gosto de gente que não fica esperando ordem. Pode ir colocando a mesa. As crianças acordam cedo." Clara fez o que lhe foi pedido, e poucos minutos depois ouviu passos pequenos descendo a escada. 2 crianças entraram na cozinha. A menina era alta para seus 7 anos, magra, com cabelos castanhos claros presos em 2 tranças. Tinha olhos grandes e tristes, e um jeito quieto, cauteloso. O menino era menor, mais rechonchudo, com bochechas rosadas e cachos escuros desgrenhados. Olhava tudo com curiosidade. "Bom dia, meninos", disse Dona Teresa. "Esta é a Clara. Ela vai morar aqui e cuidar de vocês." Maria, a menina, olhou para Clara com desconfiança. Já tinha visto outras moças chegarem e irem embora. Não queria se apegar de novo. Luís, mais novo e menos cauteloso, sorriu. "Oi", disse ele. "Você vai brincar com a gente?" Clara se ajoelhou para ficar na altura do menino. "Vou sim. Vou cuidar de vocês, brincar, contar histórias, tudo o que vocês quiserem." "Você sabe contar história de princesa?" perguntou Luís com os olhos brilhando. "Sei muitas histórias", disse Clara sorrindo. "De princesas, de cavaleiros, de bichos que falam." Pela primeira vez, Maria pareceu interessada. "Minha mãe contava histórias", disse baixinho. Clara sentiu o coração apertar. Sua mãe devia ser muito especial, então. "E tenho certeza que ela gostaria que vocês continuassem ouvindo histórias bonitas." Os primeiros dias foram de adaptação. Clara acordava cedo, ajudava Dona Teresa na cozinha, depois levava as crianças para tomar banho e vestir roupas limpas. Descobriu que Maria era quieta, mas observadora, gostava de desenhar e passava horas fazendo rabiscos com carvão no papel. Luís era pura energia, corria pelo quintal, brincava com os cachorros, subia em árvores. Mas ambos tinham algo em comum, uma tristeza guardada no fundo dos olhos. A falta da mãe era uma ferida que não tinha cicatrizado. E o pai, Francisco, era uma presença quase fantasma na casa. Saía antes do sol nascer para trabalhar nas plantações. Voltava apenas para almoçar rapidamente, sem dizer muita coisa, e passava as tardes supervisionando os trabalhadores. À noite, trancava-se no escritório com pilhas de papéis e livros de contabilidade. Mal olhava para os filhos. Quando Maria ou Luís tentavam falar com ele respondia com monossílabos, distraído, distante. Clara percebia como as crianças ficavam desapontadas cada vez que o pai as ignorava. Via como Luís tentava chamar a atenção dele, mostrando desenhos, contando sobre algo que tinha visto, e o pai apenas acenava com a cabeça, sem realmente prestar atenção. Via como Maria desistiu de tentar e se fechou ainda mais. Uma tarde, Clara estava com as crianças no pomar, colhendo laranjas para fazer suco. Luís correu até uma árvore e tentou subir para pegar a fruta mais bonita lá em cima. "Luís, desce daí", disse Clara. "Você pode cair." "Eu consigo. Quero pegar aquela laranja grande para dar para o papai. Aí ele vai ver que eu já sou grande." O coração de Clara se partiu. Aquele menino pequeno, tentando desesperadamente ganhar um olhar, um sorriso do pai. "Espera, eu vou buscar para você", disse ela. Mas era tarde. Luís subiu mais um galho, o galho rangeu, quebrou e o menino caiu. Não foi uma queda grave, mas o susto foi grande.
Luís bateu o joelho numa pedra e começou a chorar. Clara correu até ele, pegou-o no colo, examinou o ferimento. Era só um arranhão, mas estava sangrando. Calma, meu bem, calma, disse ela, carregando-o de volta para casa. Está tudo bem. Vamos limpar esse machucado e vai ficar bom. Maria correu junto, preocupada com o irmão. Quando entraram na casa, Francisco estava justamente passando pela sala. Ouviu o choro do filho e parou. O que aconteceu? Perguntou, e pela primeira vez Clara viu preocupação real nos olhos dele. Ele caiu da árvore, senhor, mas está tudo bem. É só um arranhão. Vou cuidar. Francisco se aproximou, olhou para o joelho do filho. Havia algo no rosto dele, uma dor antiga, um medo. Você tem certeza que está bem? Perguntou ao menino. Estou sim, papai, disse Luís, parando de chorar por um momento, animado com a atenção do pai. Eu só queria pegar uma laranja bonita para o senhor. Francisco ficou parado, olhando para aquele filho pequeno que tinha tentado fazer algo para agradá-lo. Algo passou pelo rosto dele, uma emoção que ele rapidamente escondeu. Não precisa fazer isso, disse. Precisa ter cuidado para não se machucar. E virou-se, voltando para o escritório. Clara viu a decepção no rosto de Luís. Viu como o menino baixou a cabeça e as lágrimas voltaram, mas agora não eram de dor física. Eram de rejeição. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, depois de contar 3 histórias até que finalmente pegassem no sono, Clara ficou sentada no degrau dos fundos da casa, olhando as estrelas. Estava pensando naquelas 2 crianças, tão carentes de amor, tão precisando de atenção. Foi quando ouviu passos. Virou-se e viu Francisco ali, parado na sombra. Ele também não conseguia dormir. Desculpe, senhor, disse Clara, levantando-se rapidamente. Não sabia que o senhor estava aí. Pode ficar, disse ele. Eu que deveria estar dentro. Ficou em silêncio por um momento. Como ele está? O Luís? Está bem, senhor. O machucado era pequeno. Já vai sarar logo. Outro silêncio. Ele estava tentando me impressionar. Estava sim, senhor. Eu não sou um bom pai, disse Francisco de repente, a voz carregada de algo pesado. Eu sei disso, mas não consigo ser diferente. Clara não sabia se devia falar, mas as palavras saíram antes que pudesse pensar. Com todo respeito, senhor, eles só querem sentir que o senhor os ama, que o senhor está presente. Eu amo meus filhos, disse ele, mas a voz falhou. Mas cada vez que olho para eles, eu vejo ela. Vejo a mulher que eu perdi e dói demais. E naquele momento, Clara entendeu. Entendeu que Francisco não era um homem frio ou cruel. Era um homem quebrado, que tinha perdido tanto que não sabia mais como amar sem sentir dor. Mas o que ela ainda não sabia era que, aos poucos, sua presença ali começaria a mudar tudo. Para as crianças, para Francisco e para ela mesma. As semanas foram passando e Clara foi se tornando parte essencial daquela casa. Maria começou a se abrir, a sorrir mais, a buscar Clara para conversar sobre seus desenhos, seus pensamentos, suas lembranças da mãe. Luís a seguia por toda parte, chamando-a de Tia Clara e pedindo colo, atenção, carinho. E Clara dava tudo isso com um coração que estava se enchendo de amor por aquelas 2 crianças. Ela criou rotinas que trouxeram estrutura e conforto. Toda manhã, depois do café, sentava-se com as crianças para ensinar as letras e os números. À tarde, depois do almoço, tinha a hora das histórias. E à noite, antes de dormir, os 3 faziam uma oração juntos, agradecendo pelas bênçãos do dia. A casa, que antes era silenciosa e triste, começou a ter vida de novo.
Tinha risadas de crianças ecoando pelos corredores. Tinha música quando Clara cantava enquanto trabalhava. Tinha cheiro de bolo saindo da cozinha nos finais de tarde, porque Clara tinha aprendido a fazer aquele bolo de fubá que a mãe dela fazia e que deixava as crianças com água na boca. Dona Teresa observava tudo com aprovação. Você tem um jeito especial com eles, disse para Clara num dia. Fazia tempo que eu não via essas crianças assim, felizes de verdade. Eles são crianças maravilhosas, disse Clara. Só precisavam de alguém que tivesse tempo para eles. O patrão também está diferente, comentou a governanta. Mais leve de algum jeito. Ainda não sorri, mas pelo menos não parece mais aquela alma penada. Era verdade. Francisco continuava distante, mas Clara notava pequenas mudanças. Ele demorava mais na mesa do almoço quando as crianças estavam por perto. Às vezes fazia uma pergunta sobre o que tinham feito durante o dia. Uma vez, Clara o viu observando da janela do escritório enquanto ela brincava com Luiz e Maria no jardim. E havia algo no olhar dele que não era mais aquele vazio terrível. Era interesse, era saudade, era algo despertando. E Clara, sem perceber, também estava mudando. Toda noite, quando as crianças dormiam e a casa ficava quieta, ela se pegava pensando naquele homem, na dor que ele carregava, na força que ele tinha para continuar, dia após dia, mesmo estando quebrado por dentro. Começou a reparar em pequenos detalhes, como suas mãos eram fortes, mas gentis quando tocavam algo, como sua voz, embora grave, tinha uma suavidade escondida. Como seus olhos, quando finalmente olhavam de verdade, eram profundos e cheios de coisas não ditas. Ela se repreendeu. Não seja tola, Clara, dizia para si mesma. Ele é seu patrão. Você é apenas a empregada. Isso nunca poderia ser nada além disso. Mas o coração não obedece à razão. E o dela estava começando a sentir coisas que não deveria sentir. Uma tarde, Clara estava no jardim com as crianças quando começou a chover. Não era uma chuva forte, apenas uma garoa fina e refrescante. As crianças gritaram de alegria e começaram a rodar debaixo da chuva, rindo, pulando nas poças que se formavam. "Venha, tia Clara", chamou Luiz. "Vem brincar com a gente." Clara olhou ao redor. Não tinha ninguém vendo. Dona Teresa estava dentro de casa. O patrão estava no celeiro. Por que não? Tinha tanto tempo que ela não se permitia ser apenas uma moça de 20 anos. Tinha carregado tanto peso, tanta responsabilidade, tanta dor. Soltou o chale, tirou os sapatos e começou a rodar debaixo da chuva com as crianças. Riam juntos, giravam de mãos dadas, sentiam a água fria no rosto. Era um momento de pura alegria, de liberdade, de vida. Francisco estava voltando do celeiro quando viu a cena. Parou no meio do caminho, observando. Clara estava de vestido simples, cabelos soltos, começando a escapar do coque, rodopiando com seus filhos debaixo da garoa. Estava sorrindo, realmente sorrindo, com aquele sorriso que iluminava o rosto todo. As crianças riam como ele não ouvia há anos. Era uma cena tão bonita, tão cheia de vida, que algo dentro dele se moveu. De repente, Maria olhou para trás e viu o pai. "Papai!" gritou. "Vem brincar com a gente!" O sorriso de Clara morreu nos lábios. Ela congelou, de repente consciente de como devia parecer. Encharcada, descalça, despenteada. Que tipo de exemplo estava dando? O que o patrão ia pensar? Mas Francisco não disse nada. Apenas ficou ali parado, olhando. Por um longo momento, seus olhos encontraram os de Clara. E passou algo entre eles. Algo elétrico. Algo que fez o coração dela disparar e o dele apertar no peito. "Venha, papai!" insistiu Luiz. "É divertido!" Francisco piscou, quebrando o contato visual. "Vocês vão pegar resfriado", disse, mas a voz não tinha a dureza de costume. "Entrem e se sequem." E seguiu para dentro da casa. Clara ficou ali parada, o coração ainda acelerado, enquanto a chuva caía. O que tinha sido aquilo?
Aquele momento, aquele olhar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Clara estava indo para seu quarto quando passou pela porta entreaberta do escritório. Francisco estava lá, como sempre, mas dessa vez não estava trabalhando. Estava apenas sentado, olhando para um retrato emoldurado que segurava nas mãos. Clara podia ver de onde estava. Era o retrato de uma mulher linda, de cabelos escuros e sorriso suave. A falecida esposa. Ela ia seguir caminho, não queria intrometer, mas ouviu a voz dele. Clara, ela parou. Sim, senhor. Entre, por favor. Com o coração na boca, ela entrou no escritório. Francisco continuava segurando o retrato. Desculpe se fui indelicado mais cedo, disse ele. Não foi minha intenção estragar o momento. O senhor não estragou nada, disse Clara suavemente. Eu que devia me desculpar. Não foi apropriado, eu me empolguei. Não, ele a interrompeu. Foi bom ver. Foi bom ver meus filhos assim, felizes. Há quanto tempo eu não via isso? Fez uma pausa. Ela costumava fazer isso, minha esposa. Costumava brincar com eles na chuva, fazer coisas espontâneas, encher a casa de alegria. Quando ela morreu, a alegria morreu com ela. Ou pelo menos eu achei que tinha morrido. Clara não sabia o que dizer. Francisco olhou para o retrato mais uma vez. O nome dela era Helena. Nos conhecemos quando eu era muito jovem. Ela era a filha do fazendeiro vizinho. Se apaixonar por ela foi a coisa mais fácil do mundo. Casar com ela foi o dia mais feliz da minha vida. E perdê-la, a voz falhou. Perdê-la foi como arrancar meu coração do peito enquanto ele ainda batia. Sinto muito, sussurrou Clara. Foi no parto do Luiz. Tinha algo errado, mas não descobrimos a tempo. Ela sangrou demais. Segurei a mão dela até o último momento. E quando ela se foi, jurei que nunca mais ia deixar ninguém entrar no meu coração. Porque amar assim e depois perder é uma dor que não se deseja nem ao pior inimigo. Clara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Mas o senhor ainda tem seus filhos, disse gentilmente. Eles carregam parte dela e precisam do senhor. Eu sei, disse Francisco, e eu tento. Mas é tão difícil olhar para eles e não ver o que perdi, especialmente o Luiz. Ele custou a vida dela. E sei que é errado culpar uma criança inocente, mas tem uma parte de mim que... Ele também perdeu uma mãe, disse Clara, a voz firme agora. Perdeu antes mesmo de conhecê-la, e Maria perdeu quando ainda era tão pequena. Eles sofrem tanto quanto o senhor, talvez até mais porque não entendem completamente. Só sabem que a mãe não está mais aqui, e que o pai também não está presente. Francisco olhou para ela surpreso com a franqueza, mas não estava bravo, estava grato. Você não tem medo de falar o que pensa. Desculpe se fui atrevida, senhor. Não, você tem razão. Eu tenho sido injusto com eles. Tenho deixado minha dor me transformar num pai ausente, num homem morto por dentro. Ele colocou o retrato de volta na mesa. Mas quando eu te vi hoje, brincando com eles, vi como pode ser. Vi que é possível ter alegria de novo, vida de novo. Seus olhos encontraram os dela novamente. E dessa vez, o olhar demorou. Clara sentiu algo se mexer dentro dela, algo profundo e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Obrigado, disse Francisco baixinho, por cuidar deles, por trazer vida de volta para esta casa, por me mostrar que ainda existe luz no mundo. De nada, senhor, disse Clara, a voz saindo mais fraca que pretendia. E naquele momento, naquele escritório silencioso, com a chuva tamborilando nas janelas, algo começou. Algo inevitável, algo que mudaria tudo. Os dias seguintes foram estranhos. Clara se pegava pensando em Francisco o tempo todo, nas coisas que ele tinha dito, no jeito que tinha olhado para ela, no tom de voz quando agradeceu. E toda vez que se cruzavam na casa, havia uma tensão nova no ar. Não era desconfortável,
Era carregada de possibilidades, de coisas não ditas, de sentimentos que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Francisco começou a jantar com as crianças à mesa. Foi uma mudança pequena, mas significativa. Pela primeira vez em anos, a família sentava junta. Clara servia a comida, mas ele insistia que ela também se sentasse com eles. Você cuida deles o dia inteiro, dizia. Faz parte da rotina. Deve estar presente. Durante essas refeições, as crianças floresciam. Contavam sobre o dia, mostravam os desenhos, faziam perguntas e Francisco, aos poucos, começou a responder, a sorrir de vez em quando, a realmente ouvir. Clara observava tudo com o coração cheio. Via como Maria se iluminava quando o pai elogiava um desenho. Via como Luiz inchava o peito de orgulho quando o pai lhe pedia para contar sobre algo que tinha aprendido. E via como Francisco, lentamente, estava voltando a ser humano. Mas havia momentos em que os olhares deles se encontravam através da mesa. E nesses momentos, Clara sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Via algo nos olhos dele que a fazia ficar sem ar. Era desejo? Era interesse? Era apenas gratidão? Ela não sabia. E tinha medo de descobrir. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando o seu coração, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas possam receber relatos que inspiram e transformam. Sua ajuda faz toda a diferença. Uma noite, Clara não conseguia dormir. Levantou-se e foi até a cozinha buscar água. Estava voltando pelo corredor escuro quando trombou com alguém. Mãos fortes a seguraram pelos braços, impedindo que caísse. Era Francisco. Estava descalço, de camisa entreaberta, cabelos desgrenhados. Também não conseguia dormir. Desculpe, disse ele, mas não a soltou imediatamente. Ficaram ali, parados no corredor escuro, tão perto que Clara podia sentir o calor do corpo dele, ouvir sua respiração. A lua entrava pela janela, lançando uma luz prateada sobre eles. Eu também não consigo dormir, disse Clara, a voz saindo num sussurro. Ultimamente, tenho pensado muito. Sobre o quê? Perguntou ele, e sua voz estava diferente, mais baixa, mais íntima. Sobre muitas coisas. Ela não podia dizer a verdade. Não podia dizer que pensava nele, que sonhava com ele, que cada vez que ele entrava numa sala, seu coração disparava. Eu também tenho pensado, disse Francisco, sobre coisas que não deveria pensar. Suas mãos ainda seguravam os braços dela, sobre coisas que são inadequadas. O coração de Clara estava batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Senhor, me chame de Francisco, por favor. Quando estamos sozinhos, não precisa ser tão formal. Francisco, ela repetiu, e o nome soou diferente em sua boca. Íntimo, pessoal. Ele levantou uma mão e, muito devagar, tocou o rosto dela. Foi o toque mais suave, apenas os dedos roçando sua bochecha, mas Clara sentiu como se tivesse sido queimada. Fechou os olhos involuntariamente. Você é tão jovem, disse ele, a voz rouca. Tão cheia de vida. Eu não deveria, não posso. Por que não? As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Abriu os olhos, olhou diretamente para ele. Por que não pode? Porque não é certo. Eu sou mais velho. Sou seu patrão. Você depende de mim para sobreviver. Seria abuso de poder eu... E se eu dissesse que não é? Interrompeu Clara, a coragem vindo de algum lugar dentro dela que não conhecia. E se eu dissesse que eu também sinto? Que eu também penso em coisas que não deveria? Francisco fechou os olhos como se estivesse em dor. Clara, desde aquela noite no escritório, desde que você falou comigo daquele jeito, olhou para mim daquele jeito, eu não consigo parar de pensar. E sei que é loucura.
Sei que sou apenas a empregada. Sei que você amou sua esposa e ainda a ama. Mas eu não consigo controlar o que sinto. Você não entende, disse ele, abrindo os olhos. E havia dor ali, mas também algo mais, algo intenso. Eu também não consigo controlar. E isso me aterroriza, porque prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém entrar, que nunca mais ia arriscar meu coração. E aí você chegou, você com seus olhos tristes e sua bondade e sua luz, e está quebrando todas as muralhas que eu construí. Então deixe que quebrem, sussurrou Clara. Deixe que eu entre. Por um momento ela pensou que ele ia beijá-la. Ele se inclinou, tão perto que os lábios deles quase se tocavam. Clara fechou os olhos esperando, mas Francisco se afastou, soltou-a, deu um passo para trás. Não, disse, e a voz estava firme agora, determinada. Não posso fazer isso com você. Não posso te oferecer nada além de mais dor. Não posso te pedir que espere um homem quebrado se consertar. Você merece mais. Merece alguém inteiro, alguém que possa te amar sem medo. Mas eu não quero outra pessoa, disse Clara, as lágrimas começando a cair agora. Eu quero você, mesmo quebrado, mesmo com medo. Eu quero você. Você vai se arrepender, disse ele. Um dia vai acordar e perceber que desperdiçou sua juventude com um homem que nunca vai ser o que você precisa. Deixe eu decidir isso. Francisco balançou a cabeça. Vá dormir, Clara. E amanhã vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Vamos voltar ao que éramos antes. Patrão e empregada, nada mais. E se virou, voltando para seu quarto, deixando Clara sozinha no corredor escuro, com o coração partido e as lágrimas rolando pelo rosto. Mas o que nenhum dos dois sabia era que não era possível voltar atrás. Não depois daquilo. O que tinha sido dito, o que tinha sido sentido, não podia ser desfeito. E em breve algo aconteceria que forçaria ambos a enfrentarem a verdade que estavam tentando negar. Os dias seguintes foram tortura. Francisco evitava Clara o máximo possível. Voltou a jantar sozinho no escritório. Saía mais cedo e voltava mais tarde. Quando se cruzavam na casa, ele mal olhava para ela. Falava apenas o necessário. Mantinha distância física e emocional. Clara tentava entender. Tentava respeitar, mas doía. Doía tanto que às vezes ela se trancava no quarto e chorava em silêncio, mordendo o travesseiro para abafar os soluços. Tinha se apaixonado. Tinha realmente se apaixonado por aquele homem impossível. E ele tinha deixado claro que não queria nada com ela. As crianças notaram a mudança. "Por que o papai não janta mais com a gente?" perguntou Maria. "Ele está bravo com a gente?" "Não, meu amor", disse Clara, forçando um sorriso. "Ele só está muito ocupado com o trabalho." Mas Maria era esperta. Olhou para Clara com aqueles olhos penetrantes. "Você está triste. Eu vejo. Você chora à noite. Eu ouço." Clara sentiu o coração apertar. "Estou bem, querida. Só um pouco cansada." "Meu pai também está triste", disse a menina. "Ele fica olhando pela janela por horas. Fica com aquela cara que tinha antes de você chegar. A cara de quem está muito longe." Naquela semana, aconteceu uma festa na fazenda vizinha. Um casamento. O fazendeiro era amigo de Francisco e insistiu que ele fosse e levasse as crianças. Francisco não queria, mas não tinha como recusar sem ser indelicado. "Clara vai com vocês", disse Dona Teresa, "para cuidar das crianças durante a festa." Então, Clara se viu na carruagem sentada em frente a Francisco, com Maria e Luís entre eles. A viagem foi silenciosa e desconfortável. Francisco olhava pela janela, evitando o olhar dela. As crianças sentiam a tensão e ficaram quietas também. A festa era grande. Tinha música, comida, muita gente. Clara ficou com as crianças enquanto Francisco cumprimentava os outros fazendeiros. Ela viu de longe como as mulheres, principalmente as solteiras, se aproximavam dele. Como tentavam conversar, sorrir, flirtar. Ele era um bom partido, afinal.
Rico, com terras, viúvo há tempo suficiente para ser aceitável pensar em se casar de novo. Clara sentiu um aperto no peito vendo aquilo. Uma dessas mulheres seria perfeita para ele. Alguém da mesma classe social. Alguém que poderia trazer vantagens. Alguém que não era apenas uma empregada pobre e órfã. Foi quando ela viu a moça loira se aproximar de Francisco. Era bonita, bem vestida, claramente de família importante. Ria alto demais. Tocava o braço dele com muita familiaridade. E Francisco, embora educado, não se afastava. Clara virou o rosto. Não conseguia assistir aquilo. Levou as crianças para o jardim, onde outras crianças brincavam. Vão brincar um pouco, disse. Eu fico aqui olhando. Sentou-se num banco afastado, tentando não pensar, tentando não sentir. Mas era impossível. Estava apaixonada por um homem que não a queria. Por um homem que provavelmente ia se casar com uma dessas moças ricas e ela teria que assistir. Teria que continuar morando na casa, cuidando das crianças, vendo ele construir uma nova vida com outra pessoa. As lágrimas começaram a cair. Ela as enxugou rapidamente, mas não adiantou. Vieram mais. Estava tão perdida em sua tristeza que não percebeu que Maria tinha voltado. Tia Clara, por que você está chorando? Clara se assustou. Limpou o rosto rapidamente. Não estou, querida. Entrou algo no meu olho. Maria subiu no banco ao lado dela. Você gosta do meu pai? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Clara ficou paralisada. Maria, eu vejo como você olha para ele e como ele olha para você quando ele acha que ninguém está vendo. A menina pegou a mão de Clara. Eu queria que você fosse minha mãe de verdade. O coração de Clara explodiu em 1000 pedaços. Ah, minha querida, minha mãe que morreu foi boa. Sei que foi, mesmo não lembrando direito. Mas você também é boa. E o papai precisa de alguém. Ele fica tão sozinho, tão triste. Com você ele era menos triste. Clara abraçou a menina, tentando não desabar. Nem sempre as coisas são como a gente quer, meu amor. Às vezes as pessoas não podem ficar juntas mesmo que queiram. Mas por quê? Porque a vida é complicada. Foi então que ouviram os gritos, vindos da área onde as crianças brincavam. Clara e Maria correram. Um grupo de adultos estava se reunindo perto do pequeno lago, que ficava nos fundos da propriedade. E o coração de Clara parou quando viu. Luís tinha caído na água. Estava sendo arrastado pela correnteza, tentando nadar, mas não conseguindo. Tinha entrado muito fundo. Estava se afogando. Clara não pensou. Não hesitou nem por um segundo. Correu, pulou na água totalmente vestida, sentiu o frio gelado tomar conta de seu corpo. Nadou o mais rápido que podia até o menino. A correnteza era forte, puxava ela também. Mas ela lutou. Chegou até Luís, agarrou-o, puxou-o para seu peito. Eu te peguei, calma, eu te peguei. Gritou, tentando nadar de volta para a margem. Mas estava difícil. Luís estava em pânico, se debatendo, puxando ela para baixo. A água entrava pela boca, pelo nariz. Clara lutava para manter a cabeça dele acima da água, mesmo que a sua afundasse. Quase não iam conseguir. Suas forças estavam acabando, mas então mãos fortes a agarraram. Francisco tinha pulado na água também. Pegou o filho dela, nadou com força sobre-humana até a margem, depois voltou e ajudou Clara a sair. Quando finalmente estavam todos na grama, Clara vomitou água, tossiu, lutou para respirar. Ao lado dela, Luís chorava, mas estava vivo, estava bem. Francisco estava ajoelhado entre os dois, as mãos tremendo. Olhou para Clara. E o que ela viu naquele olhar a fez esquecer todo o resto. Era medo, era gratidão, era amor. Você salvou meu filho, disse ele, a voz quebrada. Você pulou sem pensar e salvou meu filho. Você podia ter morrido. Eu não ia deixar ele se afogar, disse Clara, ainda ofegante. Eu amo esse menino. Amo ele e a Maria como se fossem meus.
Francisco pegou o rosto dela entre as mãos molhadas, tremendo. Eu também te amo, disse. E não era mais sussurro. Era declaração. Era verdade impossível de negar. Eu te amo, Clara. Te amo e tenho medo disso. Mas não posso mais negar. Não depois disso. E ali, na frente de todos, encharcado e tremendo, ele a beijou. Foi um beijo desesperado, profundo, cheio de todo o amor que tinha tentado esconder. Clara correspondeu, as lágrimas se misturando com a água do lago em seu rosto. Quando se separaram, viram que muita gente estava olhando. Alguns com aprovação, outros com choque, outros com desaprovação clara. Francisco não se importou. Vamos para casa, disse. Vamos para casa, nossa família. E pela primeira vez, Clara sentiu que realmente pertencia a algum lugar, que tinha um lar. Não apenas um lugar para trabalhar, mas um lar de verdade. A viagem de volta para a fazenda foi completamente diferente da ida. As crianças estavam animadas, tagarelando sem parar sobre o que tinha acontecido. Luiz estava embrulhado num cobertor, aconchegado no colo de Clara, que também estava envolta em mantas. Francisco os observava com um olhar que Clara nunca tinha visto antes. Era ternura pura. Era amor sem defesas. Mas quando chegaram em casa, a realidade começou a bater à porta. Dona Teresa os recebeu assustada, ajudando a trocar as roupas molhadas, preparando chá quente, cuidando para que ninguém ficasse doente. E quando finalmente estavam todos secos e aquecidos, Francisco chamou Clara para o escritório. Precisamos conversar, disse ele, e havia seriedade em sua voz. Clara entrou, o coração apertado. Talvez ele estivesse se arrependendo. Talvez aquele beijo, aquela declaração, tivessem sido só emoção do momento. Mas Francisco fechou a porta e, em vez de ir para trás da mesa como sempre fazia, ficou na frente dela. Pegou as mãos dela entre as suas. O que eu disse hoje, o que eu fiz, não foi impulso. Começou. Eu te amo, Clara. De verdade. Profundamente. De um jeito que eu achei que nunca mais ia amar ninguém. E quero você na minha vida. Não como empregada. Não como cuidadora dos meus filhos. Mas como minha esposa. Como a mãe das minhas crianças. Como minha companheira para o resto da vida. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Você está pedindo para eu me casar com você? Estou. Eu sei que é loucura. Eu sei que as pessoas vão falar. Um fazendeiro viúvo se casando com uma moça pobre que trabalhava para ele. Vão dizer que é escândalo. Vão dizer que você se aproveitou. Vão dizer que eu estou desonrando a memória da minha primeira esposa. Mas eu não me importo. Não me importo com nada disso. Só me importo com você, com a gente, com construir uma vida juntos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Eu também te amo. Tanto. Mas você tem certeza? Certeza que não vai se arrepender? Eu não tenho nada para oferecer. Não tenho dote, não tenho família, não tenho nome. Você tem tudo o que importa, disse Francisco, apertando as mãos dela. Você tem bondade, coragem, amor. Você devolveu a vida para mim e para meus filhos. Você me fez lembrar que é possível ser feliz de novo. Isso vale mais que todo o ouro do mundo. Então sim, disse Clara, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu aceito me casar com você. Francisco a puxou para seus braços e a beijou de novo. Mas dessa vez era diferente. Era um beijo de promessa, de compromisso, de futuro. Nos dias seguintes, porém, eles descobriram que Francisco estava certo. As pessoas iam falar, e muito. A notícia se espalhou rapidamente. O fazendeiro Francisco ia se casar com a empregada. Uma moça sem nome, sem família, sem nada. Os vizinhos começaram a cochichar. Algumas famílias importantes da região mandaram recados dizendo que estavam desapontadas com a escolha dele. Outras simplesmente cortaram relações. A pior foi a reação da família de Helena, a falecida esposa.
O pai dela, um fazendeiro velho e amargo, apareceu na fazenda Boa Esperança numa tarde. Chegou sem avisar, com cara fechada e palavras duras. Isso é um insulto à memória da minha filha, disse ele para Francisco, os dois no escritório. Clara estava do lado de fora, mas podia ouvir tudo. Helena mal esfriou no túmulo, e você já está se envolvendo com uma qualquer que apareceu do nada? Cuidado com suas palavras, disse Francisco, a voz perigosamente baixa. Clara não é uma qualquer. É a mulher que eu amo e que vou me casar. Você está se rebaixando, está manchando o nome da nossa família. Seus filhos vão crescer com uma madrasta sem educação, sem classe. O que as pessoas vão dizer? As pessoas podem dizer o que quiserem. Meus filhos amam a Clara. Ela cuida deles melhor do que muitas mães de sangue cuidariam, e eu a amo. Isso é tudo que importa. Se você fizer isso, disse o velho, a voz cheia de veneno, pode ter certeza que nunca mais vai ser bem-vindo em nossa casa. E vou me certificar de que todas as famílias decentes desta região saibam que tipo de homem você se tornou. Então que assim seja, disse Francisco. Prefiro a felicidade com Clara do que a aprovação de gente amargurada que não entende nada de amor verdadeiro. O velho saiu batendo a porta. Clara estava tremendo quando Francisco a encontrou no corredor. Eu causei isso, disse ela. Estou trazendo problemas para você. Você não causou nada, disse ele, abraçando-a. Pessoas mesquinhas sempre vão encontrar motivos para criticar. Mas não vamos deixar que elas destruam nossa felicidade. Mas a situação piorou. Alguns dos trabalhadores da fazenda, influenciados pelos comentários que ouviam na vila, começaram a tratar Clara diferente. Não com desrespeito aberto, mas com uma frieza que não existia antes. As mulheres do povoado, que antes eram cordiais, agora viravam o rosto quando a viam. E então veio a carta. Era de um padre da cidade grande, amigo da família de Helena. Dizia que recusava realizar o casamento, que não podia abençoar uma união tão inadequada e precipitada, que Francisco deveria reconsiderar e respeitar o luto apropriado. Clara leu a carta e sentiu o mundo desabar. Talvez eles tenham razão, disse para Francisco naquela noite. Talvez seja cedo demais. Talvez você precise de mais tempo. Não preciso de mais tempo, disse Francisco com firmeza. Já perdi 5 anos me fechando para a vida. Não vou perder mais nem um dia. Vamos nos casar, Clara. Vamos nos casar e viver nossa vida. E quem não aceitar que fique de fora. Mas e as crianças? E se elas sofrerem por causa disso? E se outras crianças implicarem com elas, dizerem coisas ruins? Francisco pegou o rosto dela entre as mãos. Maria e Luís são mais felizes agora do que foram em anos. Eles te amam, te querem como mãe. Nada que as pessoas digam vai mudar isso, e vamos protegê-los, juntos, como família. Maria, que tinha ouvido a conversa da porta, entrou correndo. Não desiste, tia Clara. Por favor, não desiste da gente. Luís veio logo atrás. Você prometeu que ia ficar, prometeu que ia ser nossa mãe. Clara olhou para aquelas 2 crianças, para o homem que amava, e soube que não tinha escolha. Não porque estava presa, mas porque escolhia ficar, escolhia lutar, escolhia o amor. Eu não vou desistir, disse ela, abraçando as crianças. Nunca vou desistir de vocês. E naquela noite, os 4 sentaram juntos e fizeram planos. Se o padre da cidade não queria casá-los, encontrariam outro. Se a sociedade os rejeitava, criariam sua própria comunidade. Se o mundo estava contra eles, enfrentariam juntos. Porque o amor, quando é verdadeiro, não pede permissão, não espera aprovação. Apenas existe, forte, resiliente, eterno. Encontraram um padre. Era um homem simples, de uma igrejinha pequena em um povoado distante. Quando Francisco explicou a situação, o padre sorriu. O amor não conhece classes sociais, disse ele. Se vocês se amam de verdade,
Quem sou eu para impedir que Deus abençoe essa união? Marcaram o casamento para um mês depois. Seria algo simples, sem pompa, apenas eles, as crianças, Dona Teresa e alguns poucos trabalhadores leais que tinham ficado do lado deles. Clara passou aquelas semanas preparando tudo. Costurou seu próprio vestido de noiva, um vestido simples de algodão branco, mas bordado com flores delicadas que ela mesma fez. Maria a ajudou, aprendendo os pontos, conversando sobre como seria quando Clara se tornasse oficialmente a mãe dela. Vai ser a mãe mais bonita de todas, dizia a menina, e vamos ser uma família de verdade. Luiz não entendia bem toda a situação, mas estava animado com a festa. Vai ter bolo? Perguntava toda hora. Vai ter música? Vai ter tudo, prometia Clara rindo. Francisco, por sua vez, estava radiante. Havia voltado a sorrir, a rir, a viver. Passava tempo com as crianças, brincando, ensinando, sendo presente. E todas as noites, depois que Maria e Luiz dormiam, sentava com Clara na varanda, conversando sobre o futuro, fazendo planos. Vamos ser felizes, dizia ele. Contra tudo e contra todos, vamos ser felizes. Mas a vida tinha mais uma prova guardada para eles. Uma semana antes do casamento, Luiz adoeceu. Começou com uma febre simples, mas piorou rapidamente. Em 2 dias estava delirando, com o corpo queimando. Chamaram o médico da vila, que examinou o menino e balançou a cabeça gravemente. É febre tifoide, disse. Está se espalhando pela região. Não há muito que eu possa fazer além de tentar baixar a temperatura e rezar. Francisco ficou paralisado. Olhou para o filho pequeno ardendo em febre e viu a esposa. Viu Helena morrendo. Viu tudo que tinha perdido. Não, sussurrou. Não de novo. Por favor, Deus, não de novo. Clara pegou a mão dele. Ele vai ficar bem. Vamos cuidar dele juntos. Vai ficar bem. Passou 3 dias e 3 noites ao lado da cama de Luiz. Aplicava panos frios, dava água aos poucos, cantava baixinho, rezava. Francisco ficava do outro lado, segurando a mãozinha do filho, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu não posso perdê-lo, dizia. Não posso. Não vai perder, dizia Clara, com uma certeza que não sabia de onde vinha. Ele é forte. Vai vencer isso. Na 3ª noite, a febre finalmente baixou. Luiz abriu os olhos, lúcido pela primeira vez em dias. Mamãe? Disse, olhando para Clara. Clara sentiu o coração apertar, mas não corrigiu. Apenas sorriu, as lágrimas caindo. Estou aqui, meu amor, estou aqui. Tive um sonho ruim. Sonhei que você ia embora. Não vou a lugar nenhum, prometeu Clara. Nunca vou deixar você. Do outro lado da cama, Francisco desabou em soluços. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de gratidão, de compreensão de que tinha recebido uma segunda chance de ter uma família, de ser feliz, de amar. Clara estendeu a mão livre para ele. Ele a pegou, e os 3 ficaram ali, unidos, enquanto o menino voltava a dormir, dessa vez um sono tranquilo, curador. Quando Luiz se recuperou completamente, o casamento foi marcado de novo, e dessa vez nada ia impedir. O dia amanheceu claro e bonito. Clara acordou cedo, com Maria ao seu lado, ajudando a se arrumar. Vestiu o vestido branco, prendeu os cabelos com flores naturais, calçou os sapatos simples que tinha. Você está linda, disse Maria, os olhos brilhando. O papai vai chorar quando te ver. E chorou. Quando Clara entrou na pequena igreja, caminhando sozinha, porque não tinha pai para levá-la ao altar, Francisco estava esperando. E quando a viu, as lágrimas começaram a cair. Eram lágrimas de alegria, de amor, de gratidão por ter encontrado essa mulher incrível. Clara caminhou até ele, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Ao seu lado, Maria e Luiz seguravam as alianças, orgulhosos de seu papel importante. O padre começou a cerimônia.
Estamos aqui reunidos para celebrar o amor que não conhece barreiras, o amor que vence tudo. Francisco, você aceita Clara como sua esposa, para amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Francisco, a voz firme e clara. Com todo o meu coração, aceito. Clara, você aceita Francisco como seu esposo para amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Clara, sorrindo através das lágrimas. Sempre aceitei, desde o primeiro momento. Trocaram as alianças. As mãos tremiam, mas os corações estavam firmes. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. O que Deus uniu, ninguém separa. Francisco puxou Clara para seus braços e a beijou. Foi um beijo longo, profundo, cheio de promessas. E quando se separaram, Maria e Luís correram para abraçar os dois, rindo e chorando ao mesmo tempo. Agora somos uma família de verdade, gritou Luís. Sempre fomos, disse Clara, abraçando todos eles. Sempre fomos. A festa foi pequena, mas alegre. Tinha música, comida simples, mas farta, risadas. Os poucos convidados celebravam com sinceridade. Dona Teresa chorava de felicidade. Os trabalhadores leais brindavam ao casal. E quando a noite caiu, Francisco levou Clara pela mão até a varanda da casa. A mesma varanda onde ela tinha chegado meses atrás, assustada, sozinha, sem nada. Obrigado, disse ele. Por quê? Por me ensinar a viver de novo, por trazer luz para minha vida, por amar meus filhos, por me amar. Eu que agradeço, disse Clara, por me dar um lar, uma família, um propósito, amor. Ele a beijou de novo, suavemente dessa vez. Vamos ser felizes, disse. Vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Já sou feliz, disse Clara. Mais do que jamais imaginei ser possível. E ali, sob as estrelas, começava de verdade a vida deles. Uma vida construída sobre amor verdadeiro. Uma vida que provaria para todos que o coração não reconhece classes sociais, que o amor, quando é real, vence qualquer obstáculo. Os anos passaram. E ao contrário do que os pessimistas previam, o casamento de Francisco e Clara floresceu como árvore forte e saudável. Clara se tornou não apenas a esposa de Francisco, mas a mãe que Maria e Luís precisavam. Nunca tentou apagar a memória da mãe biológica deles. Pelo contrário, falava de Helena com respeito e carinho, ensinando as crianças a honrar aquela que lhes deu a vida. E com o tempo, as crianças começaram a chamá-la de mãe naturalmente, sem esforço, porque era isso que ela era. Maria cresceu e se tornou uma moça linda e inteligente. Herdou o amor de Clara pelo bordado e pela costura e juntas criavam peças maravilhosas. Aos 18 anos, conheceu um rapaz bom, filho de um comerciante honesto do povoado. Quando ele pediu sua mão em casamento, Maria olhou para Clara com lágrimas nos olhos. Você vai estar lá, não vai? No meu casamento? Na primeira fila, como minha mãe? Sempre, prometeu Clara. Onde mais eu estaria? Luís se tornou um homem forte e gentil. Gostava de trabalhar na terra ao lado do pai, aprendendo tudo sobre a fazenda. Mas também tinha o coração mole de Clara. Sempre preocupado com os trabalhadores, sempre querendo ajudar quem precisava. Francisco olhava para o filho com orgulho. Ele vai ser um homem melhor do que eu fui, dizia. Ele aprendeu com o melhor, respondia Clara. E vieram mais filhos. 1 ano após o casamento, Clara deu à luz uma menina que chamaram de Helena, em homenagem à primeira esposa de Francisco. Foi Clara quem sugeriu o nome. E Francisco chorou quando a filha nasceu. Não de tristeza, mas de gratidão por ter uma esposa tão generosa, tão cheia de amor, que não tinha medo de honrar quem veio antes. 2 anos depois, veio um menino que chamaram de Pedro,
E a casa que antes era tão silenciosa e triste ficou cheia de vida, de risadas, de amor. A fazenda prosperou. Francisco, com Clara ao seu lado, tornou-se conhecido não apenas como um bom fazendeiro, mas como um homem justo e bondoso. Tratava os trabalhadores com dignidade, pagava salários justos, ajudava famílias em dificuldade. E Clara abriu uma pequena escola na fazenda, ensinando as crianças dos trabalhadores a ler e escrever. As mesmas pessoas que tinham virado as costas para eles no início foram aos poucos mudando de opinião. Viram que o casamento não era escândalo, era amor verdadeiro. Viram que Clara não era aproveitadora, era mulher de valor. E muitos, embora nunca admitissem em voz alta, sentiam vergonha de como tinham julgado. O pai de Helena, o velho fazendeiro amargo que tinha rompido relações, apareceu na fazenda anos depois. Estava velho, doente, sozinho. Tinha perdido tudo em negócios ruins. Veio pedir perdão, pedir ajuda. Francisco olhou para Clara, deixando a decisão para ela. Ela não hesitou. Entre, disse para o velho. Sempre há lugar em nossa mesa para quem vem com o coração sincero. O velho chorou. Pediu desculpas pelas palavras duras, pelo preconceito, pela maldade. E Clara o perdoou, porque tinha aprendido que guardar mágoa só envenena o coração. 20 anos depois do casamento, numa tarde tranquila, Francisco e Clara estavam sentados na varanda, vendo os netos brincarem no jardim. Maria tinha 3 filhos, Luís tinha 2. Helena estava noiva. Pedro estava estudando para ser professor. Você se arrepende? Perguntou Francisco de repente. De ter se casado comigo, de ter aceitado todos os desafios que vieram? Clara olhou para ele, para aquele homem que tinha envelhecido ao seu lado, que tinha cabelos completamente grisalhos agora, rugas ao redor dos olhos, mas que ainda olhava para ela com o mesmo amor do primeiro dia. Nem por um segundo, disse ela. Você me deu uma vida que eu nunca imaginei ter. Uma família, um propósito, amor verdadeiro. Como eu poderia me arrepender? Eu era um homem morto quando você chegou, disse Francisco. Estava apenas existindo, não vivendo, e você me trouxe de volta. Me ensinou que é possível amar de novo, que é possível ser feliz depois da tragédia, que a vida sempre oferece segundas chances para quem tem coragem de aceitá-las. Nós nos salvamos um ao outro, disse Clara. Eu estava perdida, sozinha, sem nada, e você me deu tudo, mas eu também te dei algo que você precisava. Deu minha vida de volta, disse ele pegando a mão dela. E vou ser grato todos os dias até meu último suspiro. Os netos correram até eles, pedindo que a avó contasse história. Clara sorriu, puxou os pequenos para perto e começou a contar. Francisco observava, o coração cheio. Quando os netos foram brincar de novo, ele disse: Você sabe qual é nossa maior conquista? Não é esta fazenda, não é a riqueza, é o amor. É ter provado que o amor verdadeiro não conhece barreiras, que não importa de onde você vem, o que você tem, o que as pessoas dizem, o que importa é o coração. E que 2 pessoas que estavam quebradas podem se juntar e criar algo inteiro, acrescentou Clara. Algo forte, algo eterno. À noite, deitados na cama, lado a lado como sempre faziam, Francisco disse: Eu te amo. Hoje, amanhã, sempre. Eu também te amo, respondeu Clara, para sempre. E assim, 2 almas solitárias que o destino tinha juntado viveram uma história de amor que se tornou lenda na região. A história da moça pobre e do fazendeiro viúvo que provaram que o coração sempre encontra seu caminho, não importa quão impossível pareça. Que o amor, quando é verdadeiro, vence tudo, absolutamente tudo. Anos depois, quando ambos já tinham partido, deixando saudade, mas também alegria em todos que os conheceram, seus bisnetos contavam a história para seus filhos. A história de como o amor transformou destinos, curou feridas, construiu uma família, e sempre terminavam da mesma forma.
E eles viveram felizes, porque o amor verdadeiro nunca morre, apenas se multiplica. Se você acompanhou essa história até o final e ela tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais relatos como esse. Compartilhe nos comentários qual momento mais te emocionou. Foi quando Clara salvou Luiz? Foi quando Francisco finalmente declarou seu amor? Ou foi outro momento? Adoro saber como essas histórias chegam até você. Obrigado por fazer parte dessa comunidade que cresce todos os dias, com pessoas que amam histórias verdadeiras de amor e superação. Sua presença aqui significa muito. Até nosso próximo encontro. Que seu coração esteja sempre aberto para o amor.